Olá, agora sim, vamos começar a falar sobre análise técnica e o basicão que você precisa saber para começar a operar nesse mercado. Isso aqui que eu vou falar hoje, todo mundo sabe, ou pelo menos todo mundo acha que sabe. E se você quiser realmente tentar aproveitar as oportunidades que o day trade traz, não tem como você fugir, você tem que saber os conceitos de análise técnica e, na verdade, o que, que acontece por trás das análises técnicas, né? Por que, que esse negócio funciona? Se você não assistiu a aula anterior, eu vou deixar um link na descrição do vídeo. Recomendo fortemente que você vai lá e assista primeiro aquele vídeo para você entender como funciona o mercado futuro, os mini contratos, a nomenclatura e como que a gente tenta arrancar um pouquinho de dinheiro desse mercado todos os dias. Bom, a análise técnica está disponível há mais de 100 anos, não é novidade para ninguém. Como você utiliza a análise técnica realmente faz a diferença. E para você entender o que a análise técnica faz, basicamente ela olha o seguinte: através da análise técnica você gera alguns gráficos de preços, com alguns cálculos baseados nesses gráficos, você pode gerar alguns indicadores, né, que podem te auxiliar a tomar a decisão. A partir do volume de negociações, né, você tenta entender onde está indo o fluxo do dinheiro. Né? Tudo que você estudar por aí em análise técnica vai estar concentrado nesses três aspectos aqui. E falando um pouquinho de mercado, não tem segredo. Né? O preço de qualquer coisa é determinado pela oferta e pela demanda. É assim no consumo e é assim nos investimentos também. Se você tiver uma concentração muito grande de compradores, o preço vai subir. E se você tiver uma quantidade muito grande de vendedores, o preço vai cair. Vamos dar um exemplo disso? Então vamos pegar aqui um exemplo de uma bicicleta. Bicicleta bonitinha. E se foi um modelo que caiu na graça do consumidor, o que vai acontecer? O preço vai subir. Se foi um modelo que não fez muito sucesso, o preço vai cair ao longo do tempo. E se o mercado estiver abarrotado e não tiver nem muita oferta nem muita procura, o preço vai ficar andando de lado, às vezes oscilando um patamar de preços com uma variação pequena. Então, quando você tem um preço de qualquer coisa, ou esse preço sobe, ou ele cai, ou ele vai ficar parado. No caso do mercado, ou ele sobe, ou ele cai. Ele não vai ficar parado. Ele vai ficar pelo menos aqui. Então, você vai ver por aí que todo mundo fala isso, né? Só tem três alternativas. O preço sobe, anda de lado, ou ele cai. Então, sempre que alguém me perguntar para onde que o preço vai, eu falei, não sei. Ele vai subir, vai cair ou vai andar de lado. Então, vamos lá. Mas o que influencia esses preços aqui? Tudo e qualquer coisa. Vamos voltar para o exemplo da bicicleta. Imagina que você vende a sua bicicleta por R$ 1.000. E um certo dia, R$ 1.000 está barato para essa bicicleta aqui. Mas vamos lá, vamos dar um exemplo. Que o Lance Armstrong foi campeão mundial X vezes com essa bicicleta aqui. Então essa bicicleta vai sair de 1.000, vai para, sei lá, R$ 6.000. Todo mundo vai querer andar na mesma bicicleta que o campeão, que o ultra campeão. Se esse cara foi pego no antidoping, essa bicicleta não vai valer mais R$ 6.000. A demanda vai cair e ela vai para uns 3.000, talvez. Vai ter ainda o histórico de performance, vai ser acima dos 1.000, mas não vai ser os 6.000. E se essa bicicleta começar a quebrar? Né? Casos e casos de bicicleta quebrando e partindo no meio. O preço dela vai cair mais do patamar original dela. E aí vamos fazer a brincadeira aqui. E se Justin Bieber foi visto com a namoradinha utilizando essa bicicleta e fala que essa bicicleta é a melhor do mundo? Essa bicicleta talvez fique mais cara do que quando o Lance Armstrong realmente fazia alguma coisa interessante com ela. Né? E se, sei lá, alguma pesquisa de falar que o formato do banco dessa, sei lá, né, que o uso prolongado dá câncer de testículo nos homens, blá 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 blá, né? Vai cair o preço da bicicleta também. Então, assim, tudo e qualquer coisa pode influenciar o preço. E é mais ou menos isso que a gente vê todo dia no mercado. Sai uma notícia nos Estados Unidos, o preço cai, o dólar está subindo, o preço vai cair também. Ameaça de guerra, briga entre Rússia e Estados Unidos cai. Sai um relatório de emprego melhorzinho do que o pessoal estava achando, o preço sobe e por aí vai. Então, tudo vai influenciar o mercado. São milhares de variáveis ao mesmo tempo e por isso que, no final das contas, ninguém consegue
realmente determinar o que está influenciando o preço, existe um consenso, algumas notícias mais importantes que vão influenciar de forma mais relevante. Ninguém consegue prever de uma forma consistente realmente da onde vem a mudança dos preços no mercado. Muito bem, então por isso que a gente vai tentar buscar alguma referência. E a primeira referência mais básica, mais ridícula, vamos falar assim, que existe é suporte e resistência. Né? Como que isso funciona, suporte e resistência? Suporte e resistência nada mais é do que um ponto que o preço achou uma barreira para subir. Então vamos lá. Imagina que você tem um preço de algum ativo aqui qualquer subindo. Se você não viu, não sabe o que são esses candlesticks aqui, vou deixar um vídeo aqui em algum lugar, sei lá, para você assistir o que é um candlestick e como isso representa o preço. Mas falando rapidinho, uma barra verde, preço abriu aqui, caiu até aqui, subiu e parou. No dia seguinte, teve um gap, né, teve um buraco aqui, mas abriu, caiu, subiu, fechou aqui, ou então abriu, subiu, caiu, fechou aqui, é a mesma coisa, não dá para você saber o que acontece dentro do candle, só dá para saber que ele fechou acima do que ele abriu, por isso ele é verde, e quando for vermelho, quer dizer que ele caiu em relação ao preço de abertura dele. Então vamos supor que cada barrinha dessa aqui é um dia, então o preço está subindo, apesar da barra vermelha. Parece ainda uma tendência de alta, realmente continua subindo, e aí ele encontra, vou fazer o nosso amigo Sumozinho aqui, ele encontra uma barreira de preço. Então esse cara aqui não está deixando mais o preço subir. E aí o preço cai. Então foi entendido num certo momento que esse era um patamar de preço que o preço estava caro com as devidas, com a circunstância que você tinha no mercado. E o preço vai cair até um novo patamar. Quando ele deu um sinalzinho de subida, ele fez um fundinho aqui. E isso dá uma indicação para a gente que existe um suporte de preços. Né? Então, aqui o preço está caro, caiu, as pessoas venderam. Aqui já foi entendido como patamar que estava barato, o preço reagiu para cima. Não tem muita complicação nisso, né? E na verdade é importante que isso fique simples, que seja uma coisa extremamente fácil de ver e a gente vai discutir isso lá na frente. Recapitulando, resistência. Na subida tem uma resistência ao preço subir, na queda tem um suporte de preço, porque não deixa o preço cair mais desse patamar. Então vamos lá. O que é importante em suporte e resistência? Tem que ser óbvio. Você tem que bater o olho no gráfico e saber que ali tem uma resistência. Porque se é óbvio para você, é óbvio para todo mundo. Uma das coisas importantes que muita gente ignora é que suporte e resistência não é uma linha, é uma região de preço. Não é exatamente aquela linha tracejada que estava aqui. Na verdade, uma região que pode ser, por exemplo, aqui, ó. Daqui até aqui. Mesma coisa com o suporte. É uma região aqui. Tá? Não é milimetricamente essa barra, essa linhazinha. Então, isso quer dizer que é uma provável região de briga de preço. Então, vai ter muito comprador, muito vendedor brigando ali, né, para determinar se aquele preço ainda continua caro ou se ainda continua barato. Vai ter uma briga e para um lado vai. E aí, para definir quem ganhar essa briga, vai definir para que lado os preços vão. Né? Então, você pode esperar pelo menos um maior volume de negociação nessas áreas onde todo mundo consegue ver que tem um suporte, uma resistência importante. E você tem que lembrar também que na euforia ou no desespero, às vezes esses suportes são totalmente ignorados. Aí entra o fundamento. Né? Saiu alguma notícia relevante, o mercado inteiro vai reagir e eles vão ignorar completamente qualquer coisa que está escrita lá, que está demonstrada nos gráficos. Né? Tem horas que realmente você acha que tem um suporte importante ali e o preço vai embora. Então, muitas vezes esses suportes de resistência são ignorados muito quando tem um fundamento, né? Quando tem alguma coisa muito forte acontecendo no mercado. Então vamos lá. E por que esse negócio funciona?
justamente porque todo mundo está vendo a mesma coisa no mercado. Então você tem lá milhares e milhares de pessoas com seu gráfico aberto. E tem uma região muito clara de preço no gráfico, que pode ser uma região de decisão. Então todo mundo coloca suas ordens naquele patamar. Vamos ver alguns exemplos. Vamos ver alguns exemplos lá na frente. Muito bem. E por quanto tempo funciona? Na minha opinião, por anos. Né? Enquanto você tiver de gráfico lá para trás, desde que todo mundo tenha acesso à mesma informação, o patamar, um suporte que de 10 anos atrás pode funcionar, a resistência de 20 anos atrás pode funcionar também. Na minha opinião, apesar de ter inflação, apesar de ter moeda diferente, etc., gráfico é gráfico. Está lá, se todo mundo estiver vendo, né, tiver acesso à mesma informação, vai funcionar. E eu vou dar um exemplo aqui. Um exemplo real, peguei a Vale 3. E vamos lá, ó. Tem um patamar de preço aqui, era um topo muito claro, o preço caiu, gerou um suporte, você não conhecia esse ponto, mas o que aconteceu quando o preço veio 2 meses depois, bateu aqui e voltou. Então, resistência clara, a subida de preços, e vamos seguindo, né? E essa resistência nunca mais veio. Quando o preço veio aqui, se formaram alguns topos e fundos intermediários que indicavam aqui uma resistência à subida de preços, que funcionou. Aqui um suporte de preços, bateu uma, bateu duas, bateu três, na terceira furou para baixo. Mas já tinha logo depois um outro suporte aqui de quase 6 meses atrás e virou uma região de briga. O preço ficou lá brigando um tempo, um bom mês aí, até cair e decidir fazer um novo suporte. Esse ponto você não conhecia, mas esse você já conseguia traçar. Né? Como eu te falei aqui, não é exato, é uma região. Então, ele testou uma, testou duas, testou a terceira vez e voltou. Bateu. O suporte anterior virou uma resistência à subida também. Tanto que o preço subiu, bateu, voltou aqui para dentro. Bateu no suporte de novo. Vamos continuar. Ficou brigando nessa região, caiu, gerou um novo suporte aqui. Então fica muito claro. Esse ponto não tem como você adivinhar, você sabe que o preço travou aqui. E depois você consegue ver que aquela mesma linha e esse preço aqui, 2 anos depois, virou uma resistência. O preço subir, foi testado 2 vezes até que um novo patamar foi gerado. Então, o que eu queria destacar aqui é o seguinte. Então vamos lá, muito claro então que isso aqui são regiões de resistência. Muito claro que essa aqui são regiões de suporte. Todo mundo consegue ver isso aqui. E uma vez que estourou para cima, né, passou, você vai ver esse termo com muita frequência, teve um rompimento de preço. Então quando o preço rompeu para cima, aqui para o lado do gráfico, para esse lado aqui, acabou o gráfico, você não tem referência. Então o preço vai subir até que um novo patamar de preço seja formado, seja entendido como caro, que foi esse caso aqui e que foi esse caso aqui. E uma das coisas que você tem que saber também é que uma resistência que foi rompida, no futuro ela pode virar um suporte também. Então aqui a resistência rompida virou suporte e o preço foi para cima. Tá? Outro exemplo aqui, vamos procurar. Mesma coisa, aqui a gente já falou, então o preço caiu, o suporte virou resistência e voltou. Mesma coisa aqui, resistência virou suporte, 2 vezes foi testado e foi para cima. Mais um exemplo, Banco do Brasil. Então aqui ficou muito claro que isso aqui era uma resistência, foi um topo importante.
O preço veio aqui, testou e voltou. Abriu com um belo de um gap de um dia para o outro aqui. Então, a gente formou um novo suporte aqui. Ele foi testado uma vez. Então a gente pode respeitar bastante ele. Interessante ver aqui, ó, se a gente estender essa linha. Houve uma regiãozinha de briga aqui, mas não foi suficiente. O preço subiu e formou uma nova resistência. Caiu, formou também um novo suporte. Vamos em frente. Aqui a resistência foi totalmente ignorada, mas serviu de suporte para um novo patamar de preço. E o preço veio caindo. Adivinha até onde? Até o nosso amigo suportão aqui, ó, de um ano atrás. Então, nessa velocidade aqui, muitas vezes você vai ver que o preço vem até aqui um pouquinho e volta. Então, não é que é milimetricamente, não é que funciona milimetricamente, mas é uma boa referência de preço para que o mercado trave aí por um tempo. E, de novo, pequenos suportes funcionando. Aqui, uma nova resistência aparecendo. Então, assim, tem que ser muito fácil, muito intuitivo, porque aí funciona. As pessoas que estão operando no mercado vão usar isso como referência. Então, aqui ficou caro, as pessoas começaram a vender, aqui foi julgado que estava barato. Quando chegou aqui já estava caro de novo e as pessoas começam a vender de novo. Então, isso aqui é a profecia que fica se realizando toda hora, justamente porque tem um monte de gente vendo a mesma coisa, tá bom? Isso tem que ficar claro para vocês. Vamos em frente? Então a gente viu aqui que suporte e resistências, elas geram topos e fundos no mercado que ficam claros para todo mundo e todo mundo usa isso de referência para tomar suas decisões de compra e venda. Vamos falar um pouquinho disso quando a gente abrir na plataforma aqui. Importante lembrar assim, que nem todo topinho, nem todo fundo importa. Né? Às vezes são resistências muito fracas. Né? Então eu, pelo menos, quando eu opero, eu tento localizar topos e fundos importantes para o mercado. São topos e fundos grandes, claros e que realmente podem influenciar o mercado. E os topos e fundos, a gente vai ver que eles indicam a tendência. Já vou falar um pouquinho de tendência, para não te deixar muito curioso. Então vamos lá, o que é uma tendência? O preço está vindo, caiu, subiu de novo. Então aqui a gente tem uma resistência, aqui a gente tem um suporte. Muito bem, o preço continuou subindo. Quando ele fizer um segundo fundo, já dá para você determinar, unindo esses dois fundos aqui, que o preço está em tendência de alta. Vou voltar para o preto, aí o preço continuou fazendo seus topos e fundos, até que uma hora falhou. Isso não quer dizer que acabou a tendência, tá? A tendência pode ter só feito isso aqui, perdido um pouquinho da inclinação, mas nesse caso aqui, nosso, realmente houve uma perda de tendência e agora, adivinha só, você consegue identificar topos e fundos descendentes que vão formar uma linha de tendência de baixa, que vão dar uma indicação de que o preço vai começar a cair. Mas depois, numa próxima aula, a gente fala mais disso. Vamos abrir agora, então, o mercado, vamos ver alguns exemplos na vida real. Estou aqui na minha plataforma, o Trade, plataforma que é paga, mas tem muita corretora que já está deixando isso aqui de graça. Então vamos falar, por exemplo, pegar Petrobras. Esse aqui é o gráfico diário. Deixa eu expandir aqui, vou tirar a boleta, que a gente não vai fazer nada.
não consigo. O que eu fiz? Esse aqui é o gráfico diário da Petrobras. Você vê que cada barrinha dessa aqui é um dia. Então você vê esses buracos aqui porque o mercado de um dia para o outro ele abre em outros patamares de preço. Então hoje a Petrobras fechou aqui a 26,25 e a gente consegue ver aqui, por exemplo, que esse patamar de preço era uma resistência. Uma das dúvidas você pode ter. Uma das dúvidas que as pessoas têm. Quando você fala de candlestick, vamos fazer um verdinho aqui. Você tem um candle que é assim. Você considera esse aqui como a resistência ou esse aqui como a resistência? Eu considero isso aqui como a resistência, a região. Tá? Então, você pode considerar aqui que isso aqui é toda uma região de resistência. Tá? Se o preço foi até aqui e voltou, quer dizer que ele foi negociado aqui. Mas algumas pessoas decidem ignorar isso ou usar de outra forma. Então, eu considero que essa região é uma região de resistência. E você pode ver que houve um mês de briga nesse patamar aqui de preço. Tá? Isso aqui era uma região de suporte. Então a gente desenha o suporte daqui para lá. Aí você vai ver que você podia ter feito uma bela de uma operação aqui, baseado só nisso. Só isso aqui, essa linha era o suficiente para você ganhar dinheiro aqui. Imagina que você sabe que isso aqui era um suporte, não era lá esse suporte para você operar com muito dinheiro, mas você, imagina, botou aqui 24, R$ 2.400, comprou um lotezinho e decidiu vender. Opa, desculpa, vamos lá. Então você tem o suporte, você decidiu comprar aqui e vender na resistência, que seria aqui mais ou menos. Então você comprou R$ 2.400, vendeu a R$ 2.700, ganhou R$ 300 nessa brincadeira. Achou pouco? Podia ser R$ 24.000 para 27 mil, R$ 3.000. Achou pouco? R$ 240.000 para 270 mil, ganhava R$ 30.000. Ganharia R$ 30.000 só nesse movimento aqui em um mês e meio. Nada mal. Então tá bom, vamos traçar então do zero aqui de novo. Então aqui eu tenho uma região de resistência, aqui eu tenho uma regiãozinha de suporte, e aí o preço saiu negociando, então está muito claro que isso aqui é também uma resistência, e a gente tem uma resistência intermediária nessa faixa aqui. Tá, então, eu procuro fazer minhas operações nos pontos importantes, quando o gráfico está muito fácil. Esse aqui eu não conseguiria pegar. Não tinha muita referência para fazer uma operação. Tá vendo aqui, totalmente ignorado. Mas, de uma forma geral, quando você pega pontos importantes, eles funcionam bem. Vamos pegar outro exemplo? No nosso... Isso aqui funciona para índice também. Vamos pegar um índice de um dia do Ibovespa, né, o mercado futuro. A gente viu isso na aula passada. Então aqui, a gente consegue ver uma resistência forte. Opa, travar aqui. Mais fácil. Aqui uma resistência forte. Aqui a gente tem um suporte. Aqui a gente tem uma resistência. Aqui a gente tem o suporte, fácil de ver. Então vamos lá. O preço veio bonitinho aqui.
Na resistência deu só titubeada. Subiu até um outro patamar. Você podia considerar isso aqui como uma resistência. Ele deu um último fôlego. E a gente também vai falar sobre isso, que é um rompimento falso. Né? Veio para cá. Achou um pouquinho de suporte e vazou o seu suporte. Mas não, formou um novo suportão aqui. Mas olha lá. Quando ele rompe. Opa. Quando ele rompe para cá, ele vai achar suporte. Nessa linha. Funcionou. Vai achar resistência. Aqui de novo. Vai achar o suporte. De novo. Isso aqui não tinha como você saber que não tinha dado o suficiente. Mas você já sabe que por aqui tinha uma resistência. Então, na verdade, a resistência era uma área. Aqui estão as operações do dia de hoje. Não vou. Mas fica muito claro. Então aqui, ó, tem onde que ficam os suportes e resistências mais importantes. Quando você olha dentro desse candlezinho aqui, vamos lá nos 5 minutos. Cada um, dentro do dia, vamos pegar aqui, ó. Então você vê claramente, isso aqui foi o dia de hoje, ó. Daqui para cá. Você vê claramente os mesmos padrões. Então aqui a gente tem uma região de resistência, aqui a gente tem uma região de suporte, e você pode usar essas duas regiões para fazer suas operações. Nada mais simples do que aqui você compra e aqui você vende. Aqui você não sabia, né? Mas aqui você sabia. Não chegou muito perto, mas você podia ter vendido aqui. Aqui também o preço para vender, aqui o preço para vender. Então já é uma indicação que você podia ganhar dinheiro só comprando nessa região e vendendo antes de chegar até na resistência. Lembra que resistência é uma região. Tá bom? Então, por que isso funciona? Todo mundo sabe, de novo, todo mundo sabe que essa aqui são regiões em que o preço fica caro. O preço até tentou ir, mas não conseguiu passar. Mesma coisa aqui. Hoje aqui, essa é uma região onde o preço está barato. Então, o que a gente quer fazer? Comprar barato, vender caro, comprar barato. Esse é o objetivo. Tá? Bom, espero que tenha ficado claro. Se você teve alguma dúvida, peço que você deixe aqui nos comentários. Vou ter o prazer em responder. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que eu comecei a falar hoje, sobre como identificar as tendências e como que você usa tendência e suporte e resistência para fazer suas primeiras operações no mercado, sabendo o que você está fazendo. Tá ok? Então fica por aqui, se inscreve no canal, indica aí para os amigos, vamos fazer o canal crescer e até a próxima.